Bem-vindos e bem-vindas. A gente está na Semana Fashion Revolution, que começou no dia 20 e vai até o dia 26 de abril. E nessa semana a gente está debatendo temas como consumo, composição, condições de trabalho e ações coletivas. São mais de 200 eventos, todos online, em decorrência da pandemia da Covid. É a nossa Semana Digital. Esses eventos online aqui no Brasil estão acontecendo em 65 cidades de 20 estados e do Distrito Federal. E você pode acompanhar a programação completa no semanafashionrevolution.com.br. E hoje é o dia 24, é o dia da Revolução da Moda, o dia D da Revolução da Moda. Meu nome é Yara Vidal e eu represento o movimento Fashion Revolution aqui em Brasília. O Fashion Revolution é um movimento global que está presente em mais de 100 países. E todos os anos, na semana do dia 24 de abril, a gente promove a Semana Fashion Revolution, que é uma campanha para lembrar trabalhadores e trabalhadoras mortos no desabamento do edifício Rana Plaza, em Dhaka, Bangladesh, em 2013. A campanha incentiva todas e todos a perguntar: quem fez minhas roupas? Nosso objetivo é dar voz para pessoas que fazem as nossas roupas. Hoje eu vou conversar sobre ideias para adiar o fim do mundo, com o nosso convidado, Ailton Krenak. O Ailton é um líder indígena, ambientalista, escritor brasileiro e é um símbolo da resistência dos povos originários. Ele é fundador da Aliança pelos Povos da Floresta e doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sua militância pelo planeta e biodiversidade reforça a urgência em mudar radicalmente o modo de vida adotado pela humanidade até a chegada da pandemia de Covid-19. Autor de, entre outros livros, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, e O Amanhã Não Está à Venda, este ano, 2020, ambos pela Companhia das Letras. Bom dia, Krenak, seja muito bem-vindo. Bom dia, Yara. Que ótimo. Que bom tê-lo aqui conosco. Eu queria começar conversando com você sobre uma reflexão que você propôs no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que você compara a humanidade a um liquidificador. Aí eu pergunto, a velocidade dessa rotação foi parada à força, né? A gente foi obrigado a parar por conta de uma ameaça invisível. E você acha que depois dessa parada, nós, a humanidade, vamos rever o nosso jeito de lidar com o planeta? Yara, tem muitas pessoas em diferentes lugares do mundo refletindo sobre esse evento, dessa breve interrupção do liquidificador, né, do acelerador dele. E eu não acredito que a gente teve uma parada no sentido stop. Tem um poema do Drummond que diz assim: stop. Foi o mundo que parou ou foi o automóvel? Esse poema do Drummond, ele chama a atenção da gente para a gente não ficar confundindo a parada do automóvel com a parada do mundo. Parece que aquele liquidificador acelerou aspectos da nossa realidade que são os aspectos mais visíveis. E o mais grotesco dele é exatamente o automóvel. Ele queima um combustível fóssil de vidas que existiram há milhares de anos atrás. Talvez isso seja o maior símbolo da necropolítica. É uma vida que existe para consumir morte. Eu achei muito forte você lembrar que o que motivou vocês a fazerem essas campanhas foi aquela tragédia das pessoas morrendo dentro de um prédio totalmente insalubre, onde as pessoas trabalham em condições subhumanas e para promover o luxo. São bem coisas paralelas. A gente consome existências que já existiram há milhares de anos para promover um consumo desembestado de combustível e de outros aparatos
que essa civilização do automóvel se permite. Se permite o consumo de tudo. Quando a pessoa mete o pé para acelerar, ele não está pensando de onde veio o combustível. Então, da mesma maneira, as pessoas usam roupa, usam equipamentos, usam materiais e não pensam de onde aquilo veio. Essa breve interrupção do acelerador, né, do liquidificador, que a gente acabou imprimindo nos ritmos de vida em vários lugares do mundo, ele está provocando a reflexão de pessoas que são filósofos, que são economistas, de diferentes cientistas de diferentes campos. Os cientistas que observam as mudanças climáticas, por exemplo, eles têm saudado essa breve parada como uma oportunidade para a gente refletir sobre com que velocidade nós queremos retomar a vida, a rotina. Outros já são bem determinados a dizer que nós não vamos voltar a uma rotina. Entre aqueles que acham que a gente vai ter um tempo para refletir sobre como retomar a rotina e aqueles que acham que nós não vamos ter mais rotina, que a mudança ela é radical e ela não vai permitir que a gente volte aos vícios antigos, a gente deveria considerar um meio do caminho. Esse meio do caminho seria considerar que uma parte das pessoas que já estão engajadas em diferentes campanhas no mundo, para a proteção da vida, para a proteção do meio ambiente, para a reeducação dos hábitos de consumo, que é o caso da campanha que você é engajada nela, é reeducar as pessoas para... Você não está mandando as pessoas ficarem peladas, você está dizendo para as pessoas para saberem de onde é que eles estão buscando essa roupa. E isso me lembrou mais um poema. Eu estou inspirado nos poetas hoje. O outro poema é do Oswald de Andrade. O poeminha do Oswald é um poema modernista que diz o seguinte: quando os portugueses chegaram na nossa praia, estava uma baita chuva. Aí eles vestiram os índios. Mas se eles tivessem chegado no dia de sol, os índios teriam despido o português. Já que nós estamos falando de roupa, imagina um continente inteiro que tivesse despido aqueles viajantes ao invés de ter vestido a roupa que eles trouxeram. Essa coisa da roupa, ela dá muito pano para manga. É verdade, dá muito pano para manga. Dá muitas observações sobre comportamento e sobre a nossa história também. A nossa história, se alguém olhar a nossa história, os povos originários daqui das Américas, eles não estavam preocupados em esconder os seus corpos quando eles botavam roupa. Os brancos vestem roupa para esconder o corpo deles. Parece que eles têm vergonha do corpo deles. Então, eles se aparatam todos para esconder o corpo deles. Os índios viviam literalmente pelados aqui nas Américas. Vai ver que é por isso que a Rita Lee tem aquela música dela que ela fala que ela gostaria de ser índio. Um dia eu quero ser índio. Então, assim, os índios, salvo raras exceções, eles não precisavam usar roupa porque a temperatura do clima, esse continente aqui, sempre foi um lugar tão maravilhoso para a gente viver, esse jardim. Os primeiros viajantes, quando chegaram aqui no continente, eles ficavam exaltados com a beleza da Mata Atlântica, da floresta, das nossas praias. E também eles observavam que o povo originário daqui, até na Carta do Caminho está escrito isso, eles ficavam nus. Não sou eu que estou inventando isso. Se você olhar a Carta do Pelo Vale de Caminho, eles falam que os índios que eles encontraram estavam nus. E alguns parentes nossos usam algum adorno, usam algum objeto que poderia ser entendido como tabu. São objetos que são agregados ao corpo, mas não para esconder o corpo, é para dizer outras coisas. É uma indumentária, né? Tem o caráter identitário, né, da vestimenta também.
E Exatamente. o Darcy Ribeiro escreveu sobre os paresis, né? Falou sobre o uso do algodão que eles faziam, que hoje em dia o pessoal até usa os slings, né? Para poder segurar os nenéns. Uhum. Os indígenas paresis já usavam há muito tempo. Aquela tiara, né? Isso, para Uma poder segurar bandana, os uma coisa bebês. assim. Uma bandoleira para pendurar o neném. Isso, que É. agora chamam de sling. Aqui, agora, hoje em dia, o pessoal resgatou esse objeto. Uhum. Aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção no seu novo livro, O Amanhã Não Está à Venda, que é o seguinte: embora estejamos todos parados, não tanto quanto deveríamos, né? Ou quem pode estar em casa, quem sentiu o baque dessa pandemia foi o mundo artificial criado pelos humanos. O mundo natural continua normalmente. Você até citou o melão de São Caetano, né? Que deu aí no seu quintal, aí pertinho. Ou seja, as coisas continuam. Todavia, esse mundo artificial dos homens, ele também permite que a gente esteja aqui conversando, né? A tecnologia nos permite, embora não seja o acesso não seja universal, né? É um privilégio a gente estar aqui, ter um acesso à internet, mas existe essa possibilidade. Você acha que a tecnologia pode ser uma aliada da humanidade para a gente se reencontrar com a natureza? Deveria. Uma boa parte disso que nós chamamos de tecnologia é excesso. E voltando à ideia inicial que você me disse que nós estamos falando aqui porque essa tecnologia facilita, possibilita isso, eu queria que você pensasse nisso como uma prótese. Seria como você dizer a alguém que perdeu um braço ou um dedo: ah, que legal, agora você tem um braço mecânico. Nós precisamos ficar alerta para a gente não virar robô. Porque a ideia de conforto, de segurança e a promessa de extensão da existência, da vida, de nós nos estendermos, uma extensão da gente, uma extensão de mim, um braço além do meu, uma perna além da minha, essa extensão que a tecnologia proporciona, ela é uma ilusão. Se acabar a luz, a gente sai do ar. A tal da conexão, ela precisa de um aparato para ela funcionar. E é tudo artificial. Se isso der um defeito, nós todos saímos do ar. A gente podia fazer um paralelo com a situação hoje em que tudo o que não é a natureza está sendo obrigado a parar. Você citou o melão de São Caetano e todas as outras árvores e plantas e pássaros e borboletas e organismos vivos que estão por aí, que eles não estão nem aí para o coronavírus. Mas o corpo dos humanos, aquele corpo que inicialmente a gente disse que eles andavam nus aqui, esses corpos é que estão ameaçados agora de extinção. E se a Terra diminuir o oxigênio que ela proporciona para a gente respirar e ficar vivo, não tem nenhuma extensão que vai nos manter vivos. Essa bomba que faz as pessoas respirar aí, esse respirador, não tem para 7 bilhões de pessoas. E ninguém vai conseguir passar a vida inteira daqui para frente com um respirador. Aquilo é um aparato para tentar fazer voltar você à vida. É uma espécie de UTI. Não dá para você imaginar a humanidade vivendo numa UTI como rotina. Isso é tecnologia. Então, a gente tem que fazer uma crítica à tecnologia consciente de que nós temos o principal aparelho necessário para a vida, que é o nosso corpo. E a gente ganhou ele de graça. Ele é o nosso kit da vida.
Aí, ao invés da gente celebrar o kit da vida, a gente quer inventar um monte de coisa, um monte de adereços, uma parafernália enorme, inclusive a tal da moda, que é para se distrair da vida. É como se a vida fosse tão entediante que a gente precisasse inventar um monte de besteira para a gente encher o nosso dia, ao invés da gente aproveitar o dia. Eu estou cada vez mais interessado em aproveitar o dia. Então, a minha provocação, tanto com aquele livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que me impressionou pela resposta pública, o tanto de gente que gosta de ler aquele livro e que celebra aquele livro como uma oportunidade de rever alguns hábitos e ideias sobre nós, a principal observação que as pessoas devolvem para mim, Yara, é a seguinte: Ailton, você me lembrou que eu sou natureza. Eu imaginava que a natureza era uma coisa que eu enxergava fora de mim. Você me fez pensar que eu sou a natureza, meu corpo é isso. Eu sou água, eu sou esse material que tem na vida da Terra, eu sou isso também, eu sou a Terra. Então, devolver essa lembrança para as pessoas, para mim, uma maravilha, é um privilégio maravilhoso. Então, com relação a essa motivação inicial da nossa conversa, sobre como o consumo foi ficando totalmente como se fosse assim obsessivo, uma obsessão, consumo, eu acho que a moda ela é a principal representante desse consumo voraz. E existe, inclusive, um termo que é mundo da moda. Olha que egocentrismo. O mundo da moda. Então, assim, se a moda já foi capaz de criar até um mundo, ela podia mostrar para a gente se esse aqui acabar, se no mundo da moda cabe todo mundo lá dentro. Se ele cabe às pessoas que ficam escondidas em porões, costurando, se ele cabe às pessoas que estão nas filas para cadastrar o CPF, para pegar R$ 600, R$ 1.000, para poder comer enquanto fica de quarentena, será que o mundo da moda cabe todo mundo? Boa pergunta, uma ótima reflexão. A mania que a gente tem de se apartar, né? Nós e o planeta, e como se nós não fizéssemos parte do planeta. Uma outra observação que você fez, que eu acho muito pertinente, até em virtude desse seu comentário sobre a dificuldade, né? Quem tem fome tem pressa, e você não conseguir pegar a sua renda básica emergencial de R$ 600, é que tem gente que coloca um dilema, né? O nosso governo da necropolítica, de que existe uma escolha entre economia e vida. E você faz uma comparação muito interessante. Quando você fala que a economia é mais importante do que as pessoas, é como se você dissesse que o navio é mais importante do que a tripulação. Queria que você comentasse esse momento tão difícil que a gente tem vivido, né, com essa política ultraliberal, essa necropolítica ultraliberal que está devorando o direito das pessoas, e inclusive colocando a gente no varejo, né? Pode ir, vamos criar anticorpos. Queria que você comentasse. É uma, é uma constatação de que nós, nos últimos 30, 40 anos, não fomos capazes de semear boas sementes. Porque agora nós temos uma geração aí com 40 anos, 30, 40 anos de idade, aderindo a esse tipo de ideologia, como se isso fosse uma promessa de sucesso, de inclusão num mundo de poder político e de consumo. Tinha uma imagem de cartoon antiga que era um burro
que puxavam um engenho e um cara botava um anzol com uma cenoura na frente, e o burro ia andando para comer a cenoura. Eu estou achando que a gente tem uma geração de pessoas que está entre 30 e 50 anos de idade, que são esses caçadores de cenoura. Eles obedecem qualquer comando, são totalmente idiotas e são quase um terço da população do nosso país. Eles adoram andar atrás dessa cenoura. Então, se eles morrerem ou se eles matarem, para eles tanto faz, porque estão alienados da vida. Mas há uma responsabilidade social sobre essa parte alienada e burra da nossa sociedade, que foi o fato da gente achar que nós já éramos uma democracia e que o Brasil estava fazendo parte já e entrar naquela lista dos 8, sei lá, 20 países mais ricos do mundo, a gente já estava se achando riquinho. E não prestou atenção num monte de pessoas que nasceram na década de 80 e que agora estão com 40 e que cresceram idiotas. A gente se preocupou muito em criar centros de tratamento e observação sobre clima, sobre tudo, mas a gente esqueceu que tinham os humanos proliferando por aí com uma mentalidade perigosa e agora eles estão por aí. Estão elegendo presidente, estão mandando no país, estão comendo a gente. Verdade. Como outra... você disse, saia por aí, vamos criar anticorpos. Anticorpos. A gente começou falando de corpos, corpos livres, corpos em movimento, corpos vivos. Agora nós estamos falando de anticorpos. Anticorpos é eliminar corpos. Exatamente. É horroroso esse termo, anticorpos. Porque quando a gente quer criar um anticorpo, a gente está querendo criar um anticorpo contra quem? Contra nós mesmos, né? Contra o bom senso, é o que eu vejo. Como eu comentei com você antes, eu me sinto a 2 quilômetros de Chernobyl. Né? Existe uma usina nuclear aqui que está vazando, que é o Palácio do Planalto, e eu estou aqui a 2 quilômetros dessa maluquice. Ainda bem que a gente tem pessoas para nos inspirar como você, né, Ailton? Queria que você comentasse sobre sua última resposta, essa história da gente entrar no clube dos grandes, no clube dos ricos. A métrica que se usa é o PIB. O que você acha do PIB? Uma régua que não mede pessoas, só mede produtividade e dinheiro. Desde o final do século XX, tem gente mostrando que essa história do PIB ele é um medidor que está vencido. Ele tem muito mais. Ele foi desenvolvido entre a indústria de produtos, equipamentos e tudo, e o Banco Mundial, essas agências grandonas, para planejar o que eles chamam de desenvolvimento. Planejar o crescimento econômico. E ele olhava se você tinha uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, se tinha saneamento, se você tinha água encanada, e isso eram indicadores de renda ou de desenvolvimento. É o produto interno bruto, essa besteira. Mas no final do século XX já tinha gente reivindicando um indicador que fosse da qualidade de vida, né? E alguns países chegaram, inclusive, a integrar sistemas que continuavam fazendo a medição do PIB, mas também começavam a medir o grau de felicidade, de satisfação, de respeito, de exercício pleno dos direitos, chamados direitos humanos. O máximo que essas agências multilaterais conseguiram fazer foi assimilar isso e transformar aquilo naqueles objetivos da ONU. ODS, a Agenda 2030. Para aquela agenda. Mas, quer dizer, eles transformaram esse ideário rico e potente numa cenoura. Porque 2030 é uma cenoura, eu não estou em 2030.
Então, eu vou ficar olhando uma cenoura em 2030 e me ferrando daqui até lá. Se eu chegar vivo até lá, eu morro da cenoura. Então, é muita palhaçada. O PIB é uma palhaçada. Devia ser produto interno da palhaçada. Vamos fazer um bloco carnavalesco. O PIB é uma palhaçada. Eu já tenho Produto interno da palhaçada. É isso mesmo. E outra coisa, a moda, como é uma atividade não essencial, a despeito de que é a indústria de confecção têxtil, por exemplo, que produz os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, né? São as pessoas da moda que estão produzindo essas máscaras que a gente precisa usar, mas está tudo parado enquanto moda, né? Não como indumentária ou equipamento de proteção. E o curioso é que a gente se deu conta, o pessoal fica falando, nossa, tem que abrir logo o comércio. Talvez seja porque a gente se deu conta de que 80% do que a gente consome é inútil, que a gente consegue viver sem. Né? Será que a gente vai mudar o nosso padrão de consumo, Krenak, depois dessa desaceleração, dessa freada? Eu acredito que quem vai mudar é aquela parte da população do planeta que se sentia desconfortável diante de tanta pressão do consumo. Quem já se sentia asfixiado com a convocação para consumir, 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 ele vai se sentir agora apoiado a tomar uma decisão de manter-se longe dessa coisa toda. Mas eu acredito que tem muita gente que está louco mesmo para que as lojas abram, para eles fazerem uma farra, uma espécie de um Friday. Assim. A gente vai ter um Black Friday, uma espécie assim, de zumbi Friday, com bilhões de loucos correndo para o shopping. A gente já viu uma cena dessa em Blumenau, agora essa semana. Teve? Teve, as pessoas entrando com máscaras, uma atrás da outra, entrando no shopping, com um rapaz tocando saxofone ao vivo. É uma vergonha. É uma loucura. Isso é pornográfico, não estou brincando. É uma vergonha, é pornográfico as pessoas fazerem isso. E isso mostra que, por mais que a gente anseie por uma volta reeducada para a rotina, nós já temos mostras pequenas por aí afora de que tem muito mais gente louca para consumir alguma coisa do que atento a essa experiência traumática da perda de milhares de vidas. Tem gente, inclusive, que acha que está morrendo pouca gente. É muito difícil. Agora, a situação dos povos originários é ainda mais delicada, né? Porque há 500 anos vocês tentam sobreviver à invasão, que infelizmente ainda tem gente que chama de descobrimento, né? Que foi até celebrado agora, dia 22 de abril. Não sei o que eles descobriram, se já havia gente por aqui. E todas as vezes que eu vejo a situação dos povos originários, que sem nenhuma atenção à saúde indígena, sem acesso a equipamentos de proteção individual, enfim, com um governo que estimula o garimpo ilegal, a invasão de terras indígenas, eu me recordo do seu discurso durante a Assembleia Nacional Constituinte, quando você pintou o seu rosto com uma pasta de genipapo, falando da situação dos povos indígenas. Nesse período, né, desde 87 para cá, mudou, piorou, avançou, recuou? Como é que você vê hoje a situação dos povos originários, dos povos indígenas aqui do nosso país? Bom, sua pergunta é longa e com várias direções. Ao longo desse período, a gente viveu um tobogã. Imagina um tobogã. A gente teve a euforia de ter incluído na Constituição do Brasil os direitos indígenas pela primeira vez de uma maneira explícita. Estava dito lá que o Estado brasileiro tinha que parar de matar os índios.
e que os índios que estivessem vivos dali para frente era para respeitar os seus direitos e promover, inclusive, algumas políticas do Estado favorecendo a vida dessa gente que antes era ameaçada o tempo todo. Ora, isso era motivo de celebrar. Então, aquele gesto da Constituinte, ele foi seguido de uma subida, de uma verdadeira euforia no campo assim, indigenista, não só o povo indígena, mas os amigos dos índios, até gente que trabalhava nas políticas do Estado, pessoal que trabalhava na FUNAI, pessoal que trabalhava no meio ambiente, na educação, abriram centenas de janelas para implementar aquilo que a Constituição de 88 estabeleceu. Por exemplo, foram criadas as escolas diferenciadas para que crianças indígenas não tivessem que sair das suas aldeias e que pudessem ter lá dentro da sua aldeia uma experiência pedagógica, uma experiência de letramento, de escrita, tanto na língua nativa quanto em português. Isso é uma verdadeira conquista. Mas o tobogã sobe e desce. No final da década de 90, foi implementado o subsistema da saúde indígena dentro do SUS. Também aplauso, viva, que coisa boa. Mas daí a pouco começou a maior quebradeira. Começou a produzir-se dentro do próprio governo decisões que negam que a Constituição vale alguma coisa. Começaram a rasgar a Constituição descaradamente. Nos corredores do Congresso, de vez em quando, tinha um senador sapateando em cima do texto da Constituinte. E outros executivos escondidos atrás de gabinetes, patrocinando essa verdadeira esquartejamento da Constituição. Até o ponto da gente ter um presidente da República que fala: eu sou a Constituição. Está faltando guilhotina. Não, é uma metástase. Tinha uma doença progressiva, deu metástase. Então, assim, é triste ver a evolução do tobogã. Hoje, esses povos originários estão alertas, porque não é de agora que nós estamos sendo ameaçados. Aquela frase que eu disse há 2 anos atrás, que eu não saberia o que ia acontecer com os brancos, já que o povo indígena há 500 anos resiste, e que agora os brancos iam ter que mostrar como eles fariam para resistir a tanta violência, eu não imaginava que a gente ia ter que enfrentar a sobreposição de uma crise sanitária que afeta o mundo inteiro e uma crise doméstica de negação dos direitos civis, dos direitos humanos e o elogio da morte. A gente está numa situação muito complexa. Inclusive, você falou de 2 crises, e a gente tem em andamento 2 crises em colisão, né? Convivendo no mesmo ambiente, que é a crise climática e essa crise sanitária agora da Covid. Será que tem alguma fórmula para a gente resistir a isso? Yara, eu não creio que a que a gente chama de crise climática, do que a gente poderia chamar de crise climática, seja diferente da crise disso que também é chamado de crise, que é a pandemia. A pandemia, ela é parte da mudança climática. Já é entendido, já é admitido de que a pandemia é o resultado de uma promiscuidade muito grande do consumo da vida animal. Espécies que estavam em extinção. Esse pangolim, por exemplo, é um bichinho que estava em extinção. Ele está na lista de extinção junto com outros que já se extinguiram.
E a Terra é um organismo vivo. Se ela disparar um dispositivo desse para apagar os humanos, só os humanos, ela está fazendo uma coisa muito correta. Então, eu não acredito que a gente está tendo duas crises. A gente está tendo um desenvolvimento, desde a Revolução Industrial, de um jeito errado de estar na Terra. E a Terra acendeu um farol agora que ainda é amarelo, não é vermelho. Porque quando a Terra apontar para a gente com um sinal vermelho, nós não vamos ter tempo de refletir sobre como a gente vai voltar depois. Não vai ter volta. A gente está falando, como é que a gente vai voltar e tudo, porque o sinal está amarelo. Quer dizer, os negacionistas, quem diz que não tem mudança climática, quem diz que não tem crise, que não tem problema nenhum, que ninguém está morrendo, eles, de certa maneira, estão nadando, surfando nessa situação de um sinal amarelo. Se eles continuarem brincando, eles vão quebrar a cara no sinal vermelho. Porque daí eles quebram a cara e levam todo mundo junto com eles. É a síndrome do suicida. Parece que uma das características da mente do suicida é que ele não pensa que existem outras vidas. Só dele. Ele não valoriza a dele e acha que não existe outras. Então ele pode se matar. É uma conversa terrível, porque a gente está recorrentemente chegando nesse lugar que você chamou de Chernobyl, que é um vazamento do pior que a gente tem na vida social, mesmo no momento em que a gente está sendo convocado a fazer um distanciamento social. A ideia do distanciamento social é para nós nos protegermos uns aos outros. E você me lembrou que você está próxima e experimentando uma situação que é de um vazamento que dana a experiência social. Então, assim, minha solidariedade com você e com Chernobyl toda. Tá difícil, viu? Tá difícil. A gente, inclusive, tem shows de pirotecnia, né? Você sabe disso, assim. Agora mesmo, não sei se você sabe, mas o principal evento que concorre com a sua live é uma entrevista do ministro da Justiça, que ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, né? Aí a gente aqui conversando sobre o futuro e esse povo espalhando a necropolítica. Ailton, a gente tem um monte de pergunta do pessoal aqui querendo interagir com você. Eu vou pedir para a Mari, que está acompanhando a gente, mandar. E queria que você comentasse uma outra coisa sobre o Ideias para o Fim do Mundo, que eu acho um trecho muito legal, que você fala da sua relação da natureza, que, por exemplo, a montanha é um avô, um tio, o rio, são relações de afeto, né, que os povos originários têm com a natureza. Diferente da gente, como você mesmo já falou, a gente se vê fora dela. Comenta um pouco sobre essa poética, né, da sua visão de mundo. Yara, tem um livro que eu sei que pouca gente consegue encarar a leitura dele, porque ele é um volume grandão, que tem o título de A Queda do Céu. Ele é de um Yanomami, Davi Copenau Yanomami. O Davi Copenau Yanomami falou aquelas palavras e um antropólogo chamado Bruce Albert, que trabalhava com os Yanomami, conhece a língua Yanomami, durante 20 anos compilou as falas do xamã Yanomami. E o livro tem o nome de A Queda do Céu, uma cosmovisão Yanomami. Nessa cosmovisão, o planeta Terra, o organismo da Terra, tudo que tem no organismo da Terra, e os outros planetas, e as galáxias, e o cosmos, são universos que se comunicam.
E muitos povos indígenas experimentam o trânsito entre esse lugar de mundo que nós vivemos e aqueles mundos cósmicos. Então, não é uma poética no sentido de uma experiência expansiva da minha sensibilidade. Eu sou um sujeito coletivo e eu compartilho visões para além da minha própria experiência poética, digamos assim. Tem um outro pensamento acerca das montanhas, dos rios, das florestas, que é comum a muitos povos. Tem uma carta que se tornou um documento e é uma espécie assim de bíblia da ecologia, que são as palavras de um chefe indígena que viveu no século passado, em 1860, 65, lá nos Estados Unidos. Ele se negou a entregar o território dele para o governo americano, dizendo: nós não somos donos da terra. E ele falava para o general que foi negociar com ele: você sabia que quando você morrer, você vai ser enterrado aqui? Como que você quer ser dono dessa terra? Nós não somos nada. Nós passamos. A terra é maior do que todos nós. Você precisa ouvir o vento, ouvir a brisa. Ele falou: olha a águia voando no céu. Então, ele evoca o búfalo, a brisa, o colibri, a águia, o alce. Ele mostra todos os outros não humanos, os seres não humanos, e fala com esse cara: você está pensando o quê? Você acha que você é o quê? Isso foi um chefe indígena chamado Seattle. E essa carta dele, ela virou um panfleto, igual esse retrato do Che Guevara que está aí na sua parede. Ele ficou pregado em muitas paredes de ecologistas, de estudantes, na década de 60, 70, 80. Ela é um manifesto ecológico. É a carta do grande chefe Seattle. As pessoas podem localizar isso na internet e tal. É um texto muito bonito e de uma poética assim incomum, tanto que ele atravessou mais de 100 anos, continuando como um poema épico de amor, de um pensamento humano sobre a vida aqui na Terra. É uma valorização da vida na Terra como a coisa mais preciosa que a gente tem. Não tem nada que pode adornar a vida na Terra. Ela é esplêndida. Verdade. Ailton, estão chegando aqui as perguntas do pessoal aqui pelo chat. Eu vou ler para você, tá? Por favor. Olha, a Jaz Alvarenga fala que ela pensa que já estávamos vivendo com respiradores antes mesmo dessa pandemia. Agora isso se tornou literal. Um momento que também está sendo marcado por exemplos claros de regeneração do nosso ecossistema. Essa pandemia parece carregar o potencial de nos fazer perceber que somos a natureza. Você acredita que essa nova consciência seja essencial para darmos um basta no nosso modelo econômico linear e autodestrutivo para o modelo mais circular, como a natureza? Eu acho, Zaza, que ela é essencial, mas ela não é suficiente. Porque, como eu já havia comentado com a Yara antes, uma parte de nós, uma parte dessa humanidade, que hoje é estimada em 7 bilhões de pessoas, está sofrendo um dano enorme, alguns morrendo, mas aqueles que sobreviverem vão achar que são sortudos e vão escapar com tudo para cima do consumo. Então, essa experiência ela é essencial, mas ela não criou nova consciência. Fica parecendo aquele cara totalmente boçal que capotou o carro, bateu a cabeça no poste, saiu meio tonto dizendo: eu vou mudar de vida. Mas assim que ele tira o gesso, ele está em alguma boate doidão, pensando em como atropelar alguém lá na calçada de novo. Complicado. Tem uma outra também,
que é da Coral Michelin. Ailton, querido, primeiramente, um imenso obrigada pelo seu tempo e sua paciência. Todos nós agradecemos. Gostaria de fazer uma pergunta. Estou aqui com alguns dos meus alunos da disciplina de sustentabilidade. Eles são todos designers, serão todos designers daqui a alguns anos. Você poderia, por favor, dizer a eles uma mensagem que seja para esse futuro deles, como projetistas de futuros? Você me fez lembrar um convite que eu tive há uns 2 anos atrás para encontros, há 2 anos atrás. Portanto, a gente não era refém da internet. A gente podia andar, encontrar com as pessoas, ficar um monte de gente dentro de uma sala conversando, ou ao ar livre. E eu fui convidado por uns amigos que têm uma experiência que eles chamam de Escola Schumacher, essa Schumacher Brasil. E eles têm uma experiência de promover pequenos cursos onde eles juntam 50, 60 pessoas, 80 pessoas, não mais do que isso, para ter encontros em torno de alguns temas. E um dos temas que eles me convidaram foi para a gente pensar o design como uma possibilidade de desenhar o futuro. Os possíveis mundos que a gente aspira e que o design seria uma maneira de convocar o desejo das pessoas para um outro tipo de mundo. De certa maneira, fazendo uma crítica também ao que o design representou até agora no mundo da indústria, da grande indústria, das corporações e tudo. Porque o design projeta desejos, né? A outra palavra para design podia ser desejos. Porque quando alguém consegue projetar uma imagem sugestiva e que desperta a vontade das pessoas de estar perto daquilo, de estar próximo daquilo, você está projetando mundos. E os desejos vão buscar esses mundos. Então, o convite que nós tivemos naquela época era exatamente para a gente trabalhar como que a natureza inspira vida. São poucos os designers que se dedicam mesmo a ouvir a natureza e pensar mundos. Exatamente porque foram descolados da natureza de uma maneira tão cortante que as suas referências deixam de ser o movimento intenso e nunca repetitivo da natureza. Aí eles vão buscar a maior parte das plataformas de design em outras referências que já geraram mercadorias, que já geraram objetos. Então, são variações de objetos já projetados. É raro você encontrar um design que faz mesmo aquilo que eles chamam de disrupção, né? Que sai daquilo, que sai do desenvolvimento do mesmo, de 20, 30, 50 anos, e inaugura uma outra parábola sobre o que pode ser um objeto. Porque, na verdade, o design ele é o devir de um objeto. Aquela ideia de pensar uma coisa e ela vir a existir é uma responsabilidade muito grande. Porque se você sair por aí inventando tudo quanto é parangolé sem saber o que ele vai ser depois, você pode estar criando armadilhas, criando verdadeiras trapaças. E o mundo da moda está repleto desses exemplos, inclusive com pessoas arrependidas, né? O cara que criou o Stoned Jeans, o jeans detonado, né, com substâncias químicas, hoje ele voltou atrás e desenvolve novas tecnologias para poder fazer diferente o monstro que ele criou.
E que despertou, e que despertou muito desejo, porque senão isso não teria virado um objeto de desejo e de consumo tão voraz. É verdade. Né? Exatamente. Já virou, inclusive, objeto de críticas em outros circuitos, em outras obras, na literatura, no cinema. Na literatura e no cinema já tem obras que mostram como que isso é uma coisa contagiante. Quando você põe um objeto de consumo no meio e ele começa a viralizar, como que ele tem como que passa por uma espécie de descontrole. Verdade. E tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos agora, que nós estamos vivendo um descontrole que todo mundo está tentando arrumar um jeito de controlar ele, né? O Covid. E é incontrolável. Eu sei que você pensou em outro. Eu sei que você está pensando em outro descontrole. Calma, tem descontrole demais. Esse outro descontrole ele é local, regional. Ele vai ter um controle mais topográfico. Eu estou falando de um planetário, que é esse vício de produzir moda. Tem razão. Vou ler aqui agora um comentário da Patrícia Cunegundes. Como demorou para que a gente olhasse para os povos originários com o devido respeito, para ouvi-los, para entender o que nos passa? Ailton, você é muito mais generoso conosco do que merecemos. Não é nem uma pergunta, né? É um desabafo, porque é muito inspirador ouvi-lo, Ailton, sobretudo nesses dias. A Maria Eduarda, ela pergunta quais seriam as melhores alternativas em relação a uma nova maneira de consumir moda que promovesse o equilíbrio com a natureza. Você acha que existe esse equilíbrio? É possível? A gente até já conversou sobre isso, né? Existe sustentabilidade no modo capitalista? A gente tem até um artigo que eu fiz sobre essa fala lá no nosso blog do Fashion Revolution. Acho que segue a mesma linha, né? Mas você pode respondê-la, Maria Eduarda? Tem um jeito de fazer uma moda que esteja em harmonia com a natureza, Krenak? Então, a Maria Eduarda está dando a gente uma oportunidade para a gente aprofundar aquela conversa que a gente já teve. Que, vamos imaginar, Cleópatra viveu quando? Quantos, sei lá, 6.000 anos? 4.000? Não, por aí. Né? Eu sou de humanas, mais recente, 3.000 por aí? Egito? Acho que por aí. Lá no final já, né, do Império, deve ser uns 3.000, 4.000 anos. Você acha que ela já era uma descolada assim, da moda ou não? É porque a moda não existia naquela época, era indumentária, né? Você tinha a produção em massa, só veio com o capitalismo mesmo, né? Então, tá vendo como é que a gente vai entendendo melhor? Olha a didática. Não existia moda. A moda nasceu a partir do momento que o mundo foi, digamos, botado no mesmo circuito que nós estamos chamando agora de capitalismo. Isso. O capitalismo é insustentável. Nada que tiver dentro dele pode ser sustentável. Tem uma parábola que eu acho imbatível, que é uma parábola que tem a ver com o Evangelho. É uma parábola do Evangelho de Jesus. Ele pergunta para os discípulos dele se é possível você carregar um vinho novo num odre podre. O odre é aquela coisa feita de couro de animal para botar vinho lá dentro. Aí ele pergunta se você pode carregar um vinho bom dentro de uma embalagem podre. Então, a questão é o seguinte: como que a moda pode ser boa se ela nasceu dentro do capitalismo? E o capitalismo é um odre podre. Por quê? Porque ele é desigual. Ele não deixa todo mundo ter acesso a ele. Se ele fosse uma embalagem, ele é uma embalagem que só alguns iam poder ter o canudinho para chupá-la dele. E os outros iam assistir alguém com o canudinho chupando.
A moda é uma coisa que só algumas pessoas têm o direito de acessar. Então, ela é exclusiva. Não importa que tipo de moda, mesmo que você faça uma moda popular, para dizer que ela é aberta, ela é popular, mas ela é popular para quem tem dinheiro para ir lá comprar ela. Agora que nós estamos vivendo essa situação com milhares de pessoas precisando de dinheiro para comprar comida, que se eles não tiverem essa ajuda, eles vão morrer de fome. Põe essas duas coisas, uma ao lado da outra, e pergunta qual é que tem relação com a vida. Se é a moda, ou se é você comer, beber, descansar, trabalhar. Então, assim, as pessoas que trabalham nesse campo da moda, nesse mundo da moda, elas devem se sentir, diante dessas minhas palavras, elas devem se sentir desconfortáveis demais. Seria como se eu estivesse fazendo uma crítica ao automóvel e o cara fosse fabricante de pneu. Mas pense se com o seu talento e com a sua expertise, com a sua capacidade, com a sua verve, com a sua arte, se você não pode fazer alguma coisa mais útil ao ser humano do que uma distração. Vale a reflexão. Eu já falei que sustentabilidade é vaidade pessoal. Então, e você já mostrou que dentro do capitalismo, falar em sustentabilidade é manipulação. Então, é impossível a gente continuar dourando a pílula da moda, dizendo que existe uma moda sustentável. A moda sustentável é ficar pelado. Olha só, o Rafael, ele quer saber como que é possível juntar forças do nosso movimento Fashion Revolution com a luta dos povos originários. Existe um caminho para a gente seguir juntos, Krenak? Para a gente fazer um mundo diferente? Olha, eu acho que queria acrescentar a minha última fala, pareceu que teve um sentido muito crítico, para dizer o seguinte: eu sei que muita gente que está nesse lugar chamado mundo da moda, eles estão nesse lugar porque eles estão fazendo alguma coisa para mudar esse lugar. Assim como eu estou no mundo querendo mudar o mundo. Esse mundo plural, que inclui do trabalho, da moda, do comércio, das ideias, porque senão eu não podia publicar um livro. Eu tinha que ficar fora do mundo. Eu tinha que ficar alienado de todo o meu contato com vocês. Então, se tem muita gente nesse campo da moda que está ali para mudar esse mundo, eles são os principais aliados da luta dos povos originários para parar a predação, por exemplo, da floresta. Porque uma boa parte da moda ela existe porque ela consome recursos da natureza, floresta, por exemplo. Ela estimula, né, o uso de materiais que estão em extinção ou raros. Teve uma época, inclusive, que a campanha do mundo da moda era para as pessoas pararem de vestir casaco de pele. Porque eles caçavam, matavam, compravam animais caçados e peles de animais para fazer casaco. Eu estou falando no passado, compravam, mas muito provavelmente tem muito doido comprando ainda arminho para fazer gola de blusão, de vestido, sei lá, gorros, exibindo peles de animais. Eu me lembro de uma campanha que mostrava um monte de gente sem a pele para sensibilizar esse mercado criminoso de tirar a pele de animais para fazer roupa. Jacaré para fazer sapato, bolsa. Vocês sabem dessa parte grotesca da moda, né? Que, se for preciso, eles tiram o meu escalpo para fazer uma peruca. Krenak, nosso tempo está acabando. Eu vou até pedir desculpa que não vai dar para a gente colocar todas as perguntas de todo mundo, porque todo mundo quer tirar uma casquinha de você, Ailton, que você é o muso
no Fashion Não, Revolution, Miara, não deixa o sei se pessoal você fazer sabe. pergunta, pode deixar. Pode? Ah, então ótimo. Então bora. Olha só, tem aqui a Glauce, ela, olha que bonita a mensagem dela. Querido Krenak, você é luz e esperança para todos nós. Cada fala escrita sua é uma grande esperança para a humanidade. Sou do Maranhão, hoje vivo na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aqui vibro, vivo e ensino para os meus filhos de 7 e 5 anos de idade a importância do respeito e a conexão com a natureza. Pergunta a você, o que será da humanidade, das nossas crianças, principalmente pós-pandemia? As nossas crianças, eles vão dar uma resposta muito mais autorizada a essa pergunta do que eu e você, porque nós já estamos consumindo esse mundo com muitos hábitos, com muita dependência desses velhos hábitos. As crianças, nossos filhos, netos, eu tenho meus netos, o meu filho mais novo está com 9 anos, então, assim, são eles que vão responder a essa pergunta. Seria muita pretensão do mundo adulto querer responder essa pergunta exatamente porque é esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora que a gente foi capaz de criar. A gente tem que acreditar na capacidade deles. Tem aquela canção do Milton Nascimento que fala quando eu sinto que a bruxa me ameaça, um menino me dá a mão, né? É um menino, é um moleque que está sempre me dando a mão. Então, assim, vamos imaginar que essa criança que está dentro de nós e que está ao nosso redor, como os nossos filhos, netos, sobrinhos, parentes nossos, que eles têm essa sabedoria do amanhã e que a gente só tem que garantir que o dia de hoje deles seja vivido da melhor maneira possível, como você está fazendo. Muito obrigada, como nós, né, estamos fazendo. Tem mais uma última perguntinha aqui que apareceu, que eu acho bem interessante. Não sei se você falando desse design da natureza, da Schumacher School, a gente até falou sobre esse tema, que é a moda regenerativa. Aí tem até um nome bonito, que é a biomimética. Você se inspirar no design da natureza para criar os produtos de moda. Você acha que esse pode ser um meio do caminho, Krenak? Desde que esse produto depois não elimine a natureza. Porque a história da criação de produtos industrializados, ela foi inicialmente ela foi muito inspirada na natureza. A arquitetura, inclusive, até hoje explora muito essa Mimética. Mimética. Mimética, é? É grego, né? Então, É. a arquitetura faz isso, tem outros lugares que fazem isso. Dizem que tem uns carros com farol que parece uma lagartixa, um sapo, sei lá. Agora, isso é mais uma colagem, porque a pessoa não tem consciência de onde ele obteve esse insight, essa inspiração. É mais ou menos como se ele se apropriasse daquilo por um instante e descartasse aquilo logo depois. É típico de uma mentalidade consumista. O designer que se inspira na natureza, ele tem que continuar depois se alimentando da natureza e respeitando a natureza. Porque se você tiver uma visão maravilhosa sobre essa biomimetics e imediatamente depois você saquear uma montanha de sal do Himalaia para botar na sua lanchonete, você está fazendo uma patifaria. Ora, eu estou na América do Sul. Se alguém me oferece um potinho de sal do Himalaia, eu vou perguntar para ele, onde você roubou isso? Então, tem uma questão de... O lugar que você vive tem as coisas que você come, bebe, se utiliza deles. A geografia,
a ecologia, o ecossistema. O design deveria pensar tudo isso. Porque você não pode pensar um design que depois vai produzir uma coisa que vai destruir a montanha que tem ao lado da sua aldeia. Você pensa um design que vai acabar com o rio que passa na sua cidade. Então, assim, não adianta ter um design inspirado na natureza se a próxima vítima vai ser a própria natureza. Ai, ai, difícil, viu, Krenak? Tem aqui... Então, mas tem que ser difícil, não pode ser fácil demais. Porque se ficar fácil demais, vira essa Ai, mas não bandalheira. precisa de tanto, né, Não, Krenak? mas daí vira uma bandalheira. Quando é fácil demais, vira uma bandalheira, entendeu? Aí Nossa, começa todo mundo a fazer dancinha com a camisa amarela, cueca amarela, bandeira amarela, vira uma bandalheira. Fica fácil demais. é, você tem razão, mas não precisava ser tão difícil, né, amigo? Ave Maria! Ó, a última pergunta, que agora o pessoal parou mesmo de perguntar. Você tem esperança que a nossa sociedade pensa que consumir é comprar um jeito de aproveitar a vida? Você acha que a gente... Eu acho que você já até respondeu, né, Krenak? Você acha que a gente vai aprender que a gente não é o que a gente tem? A gente é o que a gente é? Não todo mundo, não é todo mundo que vai aprender isso. Porque senão nós íamos achar que todo mundo pensa igual. Uhum. Vai continuar tendo divergência, vai continuar tendo gente que vai se exibir com um vestido inteirinho feito de pele de alguma espécie rara, uma espécie raríssima. E essa boazuda vai aparecer vestida em Hollywood ou em algum lugar para mostrar que ela é ela. E os outros é nada. Então, assim, esse egocentrismo, essa piração vai continuar existindo no nosso meio. Só que isso não pode virar moda. Porque quando vira moda, todo mundo faz, todo mundo repete, todo mundo reproduz. Então, se tem alguns comportamentos que são condenáveis, que fiquem só naquela figura. Ele não precisa virar uma moda, todo mundo sair imitando. Agora, se tem uma coisa que é boa, podia virar moda. E daí a gente espalhar o que é bom. Verdade. Por exemplo, ouvir você. Está na moda. Ah, Olha aí, ó. que 95 ótima participantes. sexta-feira! Olha, tem uma pessoa muito especial aqui, que é a Cacá Camargo. Ela é minha companheira de Fashion Revolution. Ela é professora. Eu vou ler aqui, porque é muito bacana. Olha, Krenak, gratidão pela fala. Se o sistema da moda é intrinsecamente insustentável, a verdadeira revolução seria transformar o sistema e os designers projetarem novos futuros e não produtos? Olha, uma boa reflexão, hein? Já é uma convocatória isso, né? De que, ao invés da gente pensar os novos designers como uma continuação daquela disputa meritocrática para saber quem que é o cara, quem que vai ser o próximo sujeito que vai lá para a Itália, para a França, né? Chamado pelas grandes marcas, ao invés de tirar isso da cabeça dessa meninada e desses meninos e meninas, para ele não ficar achando que ele vai ser o próximo cara que vai desenhar para Mitsubishi, para Nissan, para não sei o quê, mas pensar que mundo que eu quero desenhar para a gente viver e compartilhar. Desenhar mundos é muito mais interessante do que desenhar coisas para a gente consumir. É uma visão muito bonita, Cacá. Tomara que a gente consiga tornar isso entendido, que isso possa ser percebido pelos jovens que estão nas escolas, nos estúdios de design. Dizer para eles, na verdade, que nós estamos propondo a eles uma descontinuidade da tradição, digamos, extreme do design, aquela coisa que sempre foi uma disputa mesmo, sair dessa e pensar outro mundo. Eles seriam mesmo essenciais na configuração de mundos possíveis. Ai, Obrigado por essa Krenak. questão. Legal.
Muito legal. A Cacá é muito inspiradora. E como você diz, né? Nós temos que nos inspirar uns aos outros, cultivar essa rede de afetos, né? Que é o que nos salva. Krenak, infelizmente a gente tem que encerrar. É meio-dia. Meio-dia, pois é. Estou aqui com o coração apertado. Eu faria uma live que nem da Marília Mendonça com você, de 5 horas. Ah, Só a ela gente fez. Ela fez fez 5 horas? 5 horas aí, tá vendo? A gente Eu arruma vou, eu vou contar para as mulheres daqui de casa para ver o que elas acham disso. Olha, eu quero agradecer sua presença, sua paciência comigo, que fica aí te assediando, né? Vem para o Fashion, me dá entrevista. Quero dizer que a Fernanda Simon, que é a nossa diretora executiva, está aqui agradecendo muito a sua presença, ela é sua fã também. Estou te falando, você é nosso muso inspirador. Quero Maravilha, convidar. obrigado. E eu quero convidar todo mundo para continuar conectado na Semana Digital. A gente vai até domingo, continuamos debatendo esses assuntos super importantes. Hoje tem um outro muso, que é o Leonardo Sakamoto, falando sobre o aplicativo Moda Livre, né, do Repórter Brasil, que é super importante. Tem muito mais coisas lá no canal do Fashion Revolution Brasil. Agradeço demais a presença de todos, uma enorme satisfação falar com você. Obrigada pelas palavras inspiradoras, Krenak. Muito obrigada. Tá? Bom dia. Boa tarde, bom dia. Tchau, tchau. Viva, maravilha.